Parece tão óbvio você pensar em comprar e vender e pensar que você tem que comprar bem, barato e vender caro. É muito simples, né? Qualquer pessoa pensa dessa forma, né? Eu quero comprar barato e vender o mais caro possível. Quando você fala de gráfico de mercado financeiro, a coisa muda bastante de figura. Primeiro que, enquanto você não entender a movimentação, fatalmente você vai comprar topo e vender fundo. E a hora que a chave muda é que você começa a ganhar dinheiro. Opa, estou parando agora de comprar topo e vender fundo, estou comprando fundo e vendendo topo, aí você começa a ganhar dinheiro. E aí a tua busca passa a ser: eu quero comprar fundo e vender topo. Porém, a gente continua com o mesmo problema filosófico. Qual é o topo? Qual é o fundo? Como é que você acha isso? Qual o referencial que você vai ter, dependendo do tipo de carteira que for a sua? Então, por exemplo, o que eu gostaria de olhar aqui, né? Faz um primeiro topo, recua um monte, né? Todo mundo acha que vai perder mais de 50% aqui, volta, faz um topo maior do que o topo anterior, né? Faz um topo em 69, ele tinha feito um topo em 64 e devolve tudo, né, num bear market que dura quase 2 anos, tá certo? E aí a gente volta, rompe esse topo agora e aí está fazendo uma correção. E daí eu já vi várias pessoas que me chamam a atenção para fazer esse vídeo, foi justamente isso. Eu vi pessoas falando, não, e se agora for o topo e ele vai devolver tudo? Ah, mas e se agora é o topo, isso aqui lá? Então, assim, o que me chamou a atenção, né? Se você, dependendo de qual for a tua atividade, o teu objetivo, tá certo? Você tem que mudar e pensar bem, né? Pensar bem. E o segredo da história toda vai ser você saber gerenciar o capital. Sempre, né? Sempre. Tem um capital que eu posso, se ele cair, eu posso comprar mais embaixo. Se ele subir, eu realizo uma parte, ou até posso comprar mais em cima. Só que daí a gente volta para a história do seguinte: o que é mais fácil, comprar ou vender? Na primeira vez que eu pensei nisso, né, até quando surgiu essa história, até assistindo uma live, uma pessoa falou isso, aparentemente parece que comprar é mais fácil do que vender, né? Porque você pode comprar no fundo, você pode comprar no topo, você pode comprar em qualquer lugar. Agora, vender no lugar certo é um baita problema. É muito difícil. Por quê? Porque se você comprou o ativo quando ele estava aqui embaixo, deixa eu diminuir aqui embaixo, opa, eu surfei essa alta inteira. Se eu comprei quando eu estava aqui, eu surfei esse pedaço aqui, ó. Se eu vendi, que maravilha. Se eu não vendi, eu tive que esperar essa movimentação inteira do ativo para quando ele subiu aqui, eu conseguir vender. Agora, você imagina quem comprou aqui, ó, em 65 mil dólares, quando que foi isso? Em outubro de 2021. Outubro de 2021. A pessoa ficou 2 anos. Ah, mas tem outras coisas para fazer, tem DCA. Tá, se a pessoa não tiver dinheiro, se o gerenciamento de risco dela, se ela entrou com o capital todo ou quase todo dela, como é que ela vai fazer DCA? Certa hora que o preço for caindo. Mesmo o DCA, se ele não for exponencial, ele não traz o preço de volta para o lugar certo, tá certo? Você tem que ir pesando a mão. Quando ele vai caindo, você tem que ir pesando mais a mão. Chega uma hora que fica muito pesado, você tem que botar muito dinheiro
para trazer o seu preço lá para baixo, tá certo? Até visando um repique e você conseguir fazer um lucro, tirar a exposição, enfim, esse tipo de coisa. Estratégia matemática. Agora, se não, se a pessoa for um holder, por exemplo, o Bitcoin não se vende, só se compra. Ele ficou 2 anos sentado em cima da carteira dele, quente ou fria, como ele achar mais interessante, e só vai vender agora. E ainda corre o risco de ele não conseguir vender, porque não. Eu fiz uma análise do Bitcoin esses dias agora para trás. Então, o que eu fiz? Né? Eu fui olhando quais eram os movimentos anteriores para tentar entender que mais ou menos a faixa de correção que ele fez, né, durante principalmente os movimentos de bull market, né, de mais rápidos, para tentar entender até onde ia essa correção aqui, certo? Por quê? Porque aí eu posiciono minhas ordens, eu vou saber meu capital, se eu tenho para gerenciar, se eu posso pesar mais, se eu não posso, enfim. E aí eu cheguei e coloquei esse 20% aqui de queda, né? Porque inclusive entrava em confluência com alvo de FIBO, se fizesse projeção, extensão de alvo de FIBO, não sei das quantas. Enfim, eu sempre faço isso, né? Buscando confluências. E aí, o que aconteceu? Ele não pegou. Eu tinha esse fundo anterior, deixa eu dar uma limpada aqui, ó. Eu tinha esse fundo anterior aqui, que para mim era uma região muito importante, que eu achava que ele viria buscar, né? 58.900. Eu botei minha ordem a 59.800, se não me engano. Não, foi mais. Foi bem aqui. 59.900, antes de 60 mil. Ele veio, pum, não pegou, certo? Não pegou e está indo embora. Pelo jeito, se ele romper essa linha de tendência de baixo, que já está quase rompendo, configurar um pivô, engolfar, inclusive, né, hoje, essa barra aqui, vai estar lindo, certo? Até tem um Batman aqui, ó, torcendo para que isso aconteça. Eu nunca tinha visto esse Batman assim, tão desenhadinho aqui, ó, que foi. O Batman querendo jogar o preço do Bitcoin lá para cima. E aí, nessa movimentação toda, como trader, a minha preocupação sempre é de subir o descasque, já tá bom, descasca um pedaço, descasca um pedaço, descasca um pedaço, corrigiu até onde a FIBO, sim, uso muito FIBO, compra mais um pedaço, eu tô com mais, a minha alavancagem é X, 10X, 5X, 20X, dá para fazer uma defesa matemática? Faz uma defesa matemática. Então, o meu objetivo é sempre pegar pedaços dessa movimentação, certo? Pedaços. E quando você pensa em pegar pedaços, é diferente, por exemplo, vou botar aqui, ó. E se você for holder, o que vai acontecer? A maioria dos holders tem esse objetivo em acumular, né? Acumular cada vez mais token e vender quase nunca, tá certo? Só que como é que você vai fazer se você não vender o topo do mercado e aí você vai ficar não líquido, certo? O teu dinheiro está lá preso e você tem, vamos supor que você usa os teus tokens para fazer empréstimo ou para fazer pool de liquidez. Se você não tiver uma operação de hedge para te contrabalancear essa exposição que você está aberta, você vai perder. Vai perder. Então, assim, é muito crítico a questão de saber a hora de vender. É muito. Só que no holder, ela é melhor, menos pior, vamos dizer assim. Se você for só holder de moeda, não precisa DeFi, não precisa nada, teoricamente é mais fácil, né? Você vai acumulando, principalmente um ativo como o Bitcoin, né? Não digo todas as criptomoedas, mas o Bitcoin que sua tendência é só crescer, certo? Agora, se você for trader, aí a coisa já muda um pouquinho de figura, né? Por quê?
Apesar de que você tem, se você for um trader e souber usar as operações de hedge, short e long, você está safo, né? Subiu, você está ganhando, desceu, você está ganhando. Claro que a simetria do long é sempre melhor para fazer trade. Porém, já aconteceu comigo de eu ficar 6 meses com uma posição no vermelho, certo? Porque não tinha mais capital para ficar defendendo, não queria mais ficar defendendo, e o troço só ia lá, prejuízo enquanto não realizasse, estava bonito, enquanto não fosse liquidado, estava bonito, mas você ficar lá assistindo, né? Poxa, quando é que esse preço vai voltar? Para você, quando ele voltar, você vender. E aí, uma das operações, quando ele voltou, eu queria colocar uma ordem para vender um pedaço para tirar a exposição, e a corretora lá que eu usava, o modo de colocação de ordem era muito chato. Eu acabei errando, tá certo? E acabei vendendo mais do que eu poderia, logo em seguida o ativo foi embora. Então eu fiquei 6 meses esperando para ganhar, e quando ganha um pouquinho só, aí não tem problema, né? Abrir de novo uma operação, mas é claro que eu tinha uma expectativa diferente. Então, assim, quando você é trader, você tem uma outra situação, tá certo? E aí, o que você vai usar, né? Gráficos. Se você não souber analisar gráfico, como é que você vai fazer? Certo? Você tem que ter um conhecimento básico, pelo menos, de gráfico. Saber andar entre tempos gráficos, tá certo? Para entender movimentação. Senão, você está deixando dinheiro na mesa. Está deixando dinheiro na mesa. Porque o próximo passo, né, é você usar os influenciadores. Aí, meu amigo, é um problema, porque cada um fala uma coisa, cada um tem uma visão, cada um tem um viés, cada um tem uma, sabe? E assim, você vai estar entregando o teu dinheiro na mão de uma pessoa que não está nem aí com o teu dinheiro, né? Ela quer saber que você curte, se inscreva no canal, seja membro, para ela fazer dinheiro todo mês, tá certo? Ela vai falar que o preço vai para tal, porque daí todo mundo fala, nossa, como esse cara sabe tudo, né? Aí quando o preço não vai para tal, ele fala, não, sabe o que é? Que teve uma outra coisa, ou ele tinha gravado um outro vídeo falando do preço completamente, o preço é para 100, e no outro vídeo ele falou que é para 50. O que acertar, ele fala, tá, mas eu falei que é para 50. Mas ele tinha gravado um de 100 também. Então é complicado, tá? Outra coisa que acontece bastante, né, é a questão da pessoa seguir setups ou indicadores, né? E aí, assim, eu já acho que aqui você já começou a entender o seguinte: gráficos, né? Importantíssimo para qualquer um para o holder ou para o trader. Influenciadores, você tem que ouvir, mas, né? Entrou por aqui, saiu por aqui, faça a sua análise, tá certo? E setup indicadores, você passa a ter uma muleta, tá certo? Eu só vou, quando o meu indicador disser que eu devo vender, eu vou vender. Quando mas você vai ter pelo menos um operacional, certo? Você vai ter pelo menos alguma coisa que te dê uma luz, tá certo? Porque senão, se você simplesmente deixar, vou deixar aí porque tá tudo certo, o cara lá falou que vai subir sem parar, e aí por isso devolve, e aí você ficou com o teu dinheiro parado lá, não realizou lucro, né? Porque o melhor da história, eu faço trader, faço um pouco de holder, né? Mas faço trader, porque eu descobri que o que eu gosto mais é de pegando pedacinhos, esses pedacinhos vão se acumulando, né? Na banca, acumula no mês, no outro mês eu tenho que ser consistente para acumular mais um pouquinho, no outro mês mais um pouquinho, é que nem juros compostos, né? Você não percebe, quando você vai ver, você está ganhando um montão. Fazendo juros compostos, um pouquinho cada mês, e a tua banca vai aumentando e aquilo vai virando uma exponencial. Eu adoro fazer isso. Mas o que é o importante disso tudo, né? É você tentar enxergar dentro disso tudo, tá? Dentro dos gráficos, o que os influenciadores falam, o que o setup, o que os indicadores estão mostrando para você,
achar as confluências para tentar entender se é uma hora para vender ou se é uma hora para comprar, né? Está na hora de vender ou está na hora de comprar. Achar confluências, o dia que eu aprendi a entender, por isso que você vê os traders com um monte de tela, né? Fala, nossa, que frescura, o cara tem que ter um monte de tela, para que isso tudo? Não, porque numa tela eu vejo a quantitativa, em outra tela eu vejo como é que está a liquidez, nas faixas de liquidez, na outra tela eu vejo um gráfico em tal momento dele, né? Num tempo um gráfico mais curto, na outra eu vejo num tempo gráfico mais longo, para a gente saber, opa, tá dando tem liquidez para buscar ali, então provavelmente pressão. Confluências, olhando os indicadores, olhando para quê? Para buscar a melhor hora de vender um pedaço, a melhor hora de comprar de novo, né? Então, eu acho o seguinte: você quer ser um trader, tem que estudar análise gráfica, tem que entender, tem que ouvir os influenciadores e filtrar, mas saber ouvir vários, tem que ter setups, indicadores. Tem gente que é por isso, não, só o gráfico, só isso, aquilo. Desculpa, mas eu acho que o setup indicador existe tantos porque ajuda. Para que você não vai usar? Ah, não vou porque eu sou purista, porque eu sou. Tem um monte, cara. Usa algum que te ajuda, não faz mal, certo? Mas o que é o principal disso tudo aqui, ó, é achar confluências que te deem uma luz, tá certo? Que nunca ninguém vai saber é certo ou errado, né? Não, é aqui, você vai acertar por sorte, por confluência, né? Por, a confluência junto com a sorte. Por acaso você acertou o topo do mercado, ou por acaso você achou o fundo do mercado. Mas quanto mais confluência, vai ser mais fácil para você fazer isso.
corrigindo. Por isso que eu acho